nisso. Portanto, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, é obrigatório, e a falta acarreta multa. Lave sempre as mãos e também use constantemente álcool em gel. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Aguardie da Notícia. Aguardie da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Aguardando a Notícia. Música, informação. Aguardando a Notícia. Na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Aguardando música. Aguardando informação. Aguardando a notícia. Na palma da sua mão. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Legislação, crimes contra animais, informações, pets. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana. Estamos iniciando mais um programa Leis e Bichos. Hoje, com a presença do ilustre delegado de polícia, titular da Delegacia do Meio Ambiente de Santo André, doutor Gilmar Camargo Bessa. Boa tarde, doutor Gilmar. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, doutora Fabiana. É uma honra ter recebido esse convite para participar desse programa. E eu espero contribuir da melhor forma possível para os seus ouvintes, os seus internautas sejam bem esclarecidos a respeito do tema tão importante. Doutor Gilmar, todo mundo sabe, o senhor trabalhou bastante tempo aqui no ABC, em diversas unidades. O senhor já trabalhou na Delegacia do Meio Ambiente de Santo André, no DICMA, correto? Está retornando agora, há poucos dias, está retomando essa missão. Então, eu gostaria que, para começar o nosso bate-papo, o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é a função, quais as atribuições da Delegacia do Meio Ambiente. Muito bem. Na verdade, essa Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, ela foi inaugurada por essa pessoa que vos fala. Olha só! Nós tivemos a oportunidade, se eu não me engano, em 2010, 2012, não me recordo bem ao certo a data, mas eu estava na seccional de Santo André, o delegado seccional era o Dr. Gerson Ferreira. Existia a delegacia no organograma da seccional, porém, essa delegacia, e eu também não sei te dizer porquê, as outras seccionais já tinham essa delegacia funcionando com todas as atribuições e ajudando muito a sociedade nessa área tão importante. E o Dr. Gerson Ferreira, ele criou a estrutura dessa delegacia e me deu a oportunidade de ser o primeiro titular dessa delegacia aqui em Santo André. A Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, além, claro, da atribuição de fiscalizar
conforme as atribuições legais, os maus tratos contra os animais, que é o tema que nos traz aqui hoje, mas obviamente que o meio ambiente é muito mais amplo que isso, né? Então ela tem dentro dessa delegacia, dentro dessas atribuições, nós temos um setor de produtos controlados, que são os produtos químicos que empresas, as indústrias, estabelecimentos que acondicionam determinados produtos especificados por lei, precisam então dessa fiscalização da Polícia Civil, além de outros órgãos também, estaduais e federais. Então nós temos as atribuições de polícia judiciária, né, para fiscalizar e para tratar de forma repressiva os eventuais ilícitos praticados contra o meio ambiente em geral. Certo. Muito esclarecedor. Agora eu vou fazer, como o nosso programa é Leis e Bichos, né, doutora? Eu vou fazer algumas perguntas específicas que eu tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos. Existem alguns candidatos, pré-candidatos a vereadores, existem alguns pré-candidatos a prefeitos, que eles estão falando sobre uma ideia de setorização nas delegacias do meio ambiente, um setor específico para animais. O que o senhor pensa sobre isso? Porque muitas pessoas reclamam, porque tendo em vista essa quantidade de atribuição, a questão do animal fica a segundo plano. O que o senhor pensa sobre essa questão, a criação dessa setorização na unidade? Olha, doutora, a pergunta é oportuna. Eu acredito que na medida em que a demanda vai evoluindo nos tratamentos ou no tratamento de eventuais ilícitos, existe a possibilidade de se estruturar melhor a unidade policial. Nós tratamos, obviamente, na nossa delegacia, todas as ilicitudes da mesma forma. Nós temos que trabalhar com as nossas obrigações de polícia judiciária, independentemente do ilícito ser menor ou maior, na percepção de uma ou outra pessoa. Então, obviamente que a estrutura da polícia, talvez, ao invés de setorizar determinado tipo penal ou determinado fiscalização, determinado segmento dentro de uma legislação genérica, você pode, obviamente, que na medida do possível, estruturar melhor aquela unidade. Eu fazendo um paralelo até com essa questão dos animais, eu lembro que quando trabalhei no DEIC, e no DEIC tem uma delegacia específica, especializada nos crimes cibernéticos. Não é verdade? É a 4ª delegacia da DIG do DEIC. E eu estou sabendo agora que essa delegacia, ela vai se transformar, além da delegacia, vai se transformar numa divisão. Então, por que está se transformando numa divisão? Porque a demanda é muito grande. As responsabilidades e as atribuições para essa delegacia, elas exacerbaram tanto que a administração da polícia entende conveniente e oportuno criar, então, uma divisão. Eu acho que a questão do meio ambiente como todo, e especificamente no caso dos crimes de maus tratos contra animais, precisa ser tratado de forma bastante contundente. Nós temos que estruturar as delegacias de forma a dar conta de tamanha crueldade que a gente vê no dia a dia contra esses animais. Eu não sei se o senhor viu, inclusive, com base nessas ideias prolatadas por alguns pré-candidatos, o delegado seccional de Campinas já criou em Campinas, o senhor viu, o setor específico para animais, e pelo que parece tem... Doutor Nestor. Tem surtido um resultado bastante interessante. Então, o senhor acredita que isso já é resultado desse clamor, dessa demanda? Eu acredito que sim, e a gente percebe, a gente tem essa percepção da importância do tema. Eu acredito numa forma de gestão que amplie uma forma ou a estrutura de fiscalizar e poder
otimizar essa questão do policiamento, né? Tanto o preventivo, né? Que se faz antes do cometimento do crime, muito embora a gente tenha essa ideia de que a ação ela é mais contundente no momento da repressão, né? Que é o que nós fazemos, mas eu acho que todo o esclarecimento, todo o envolvimento que eu sei que vocês fazem, eu sei que existem pessoas muito sérias que tratam desse assunto, desse tema, e na orientação, na divulgação, no esclarecimento, né, criando, obviamente, que a ideia de que é importante tratar os animais como algo que nos pertence, que está no nosso convívio, e quem tem esse animal sabe o quão é importante e é benéfico para nós esse tratamento, entendeu, doutora? Então, o senhor entende agora, porque há um posicionamento moderno, pelo menos moderno em relação à nossa legislação, né? O nosso Código Civil, que não tratou dessa forma, que os animais são realmente seres sencientes e por isso merecem um tratamento diferenciado? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E a sociedade, doutora Fabiana, a sociedade ela está cada vez mais enxergando esse tema da forma que a senhora está apresentando, está colocando. Eu acho que a ideia do seccional de Campinas, do Dr. Nestor, é uma ideia extremamente importante, salutar. E eu entendo que, na medida do possível, nós temos que estruturar melhor as unidades, os órgãos de fiscalização e controle. É importante isso, que os futuros vereadores, os futuros prefeitos, participe de uma forma mais integrada com os órgãos de fiscalização. Certo. Então, nesse diapasão que o senhor está falando, me explica, como o senhor acha que o município pode auxiliar? Olha, nos ajudando nas demandas de fiscalização, de controle, estrutura logística para poder, eventualmente, nas ações repressivas, você ter um destino mais rápido, mais seguro para aqueles animais que encontram-se em situações vulneráveis, por exemplo. Doutor, e eu vou fazer uma outra pergunta. Estão mandando pergunta, olha só, tá chegando pergunta, vamos lá. Olha essa aqui, uma pergunta do Alex, doutor. Vejo cavalos sendo torturados, apanhando e nada acontece com pessoas que fazem isso. Como o senhor pretende agir nisso? Aí seria, acho que, a forma de fiscalização ou de correção? Eu acho que vem de encontro com o que eu acabei de expor. Acho que é importante que as pessoas denunciem, que as pessoas colaborem, que as pessoas participem, né? Dessa forma, por exemplo, é uma forma, o que nós estamos fazendo aqui é uma forma participativa da sociedade e do poder público. Então, eu acredito que para amenizar, para criar uma situação mínima de aceitabilidade, é preciso que haja essa relação entre o poder público são as polícias, são as forças de segurança, são a participação da prefeitura, das associações, das entidades voltadas para esse fim. Então, eu acho muito importante fortalecer essa integração. Certo. Doutor, o senhor falou de denúncia. Explica para o pessoal, explica para os andreenses como eles podem denunciar maus tratos. Olha, como eles podem se socorrer? Olha, a denúncia, que a gente chama de denúncia anônima, e que pode também não ser anônima, as pessoas podem nos procurar na delegacia, fisicamente, ou, principalmente diante de um momento como esse que nós estamos passando, por conta da pandemia, para não se expor, ela pode fazer através da internet. O site, exatamente, as DEPAs, que são as delegacias eletrônicas de proteção aos animais. Entra no site da Polícia Civil e o próprio site ele é autoexplicativo, ele conduz você para fazer essa denúncia, o próprio boletim de ocorrência, se for o caso. Então, aí explica, doutor, para eles, que aí essas DEPAs vão para a sua unidade. Elas são distribuídas
de acordo com as atribuições das delegacias, né? Então, aquelas que são afetas da seccional de Santo André, as de Mauá, Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, elas são encaminhadas para a minha unidade. Então, a unidade de São Bernardo vai receber essas denúncias relacionadas com a área que compreende a delegacia de São Bernardo. E assim, é simples. O próprio sistema conduz e depois distribui essas denúncias. Olha, doutor, tá chegando um monte de perguntas. O pessoal está bastante interessante, hein? O tema é importante, né? O tema é... Deixa eu ver aqui, o Felipe. Olha a produção, escreve um pouquinho melhor, que sou meio ceguinha. Ajuda aí, hein? O Felipe está falando o seguinte. Quando o senhor foi delegado da DICMA, não me lembro de sua atuação na causa animal. O senhor vai mudar esse posicionamento agora? Vai se preocupar mais com os animais? Na verdade, eu sempre tive a preocupação em zelar pela lei. A lei, como toda, né? Não é mais ou menos participação em determinado segmento. A lei, como toda, ela tem que ser objeto de observação pela autoridade policial e pelos agentes dessa autoridade policial. É claro que eu tenho uma maior preocupação. Eu sou uma pessoa que gosto de animais, eu tenho um animal em casa e obviamente que por conta disso, até pessoalmente, eu me preocupo talvez mais que um ou com o outro. Mas quando eu fui delegado dessa delegacia, ela era uma delegacia que tinha acabado de... Estava começando. Então ela estava se estruturando. Faz quantos anos mais ou menos, doutor? Isso foi há 8 anos atrás, quando eu saí daqui em 2000, se não me engano, 2013. Então ela tinha acabado de acontecer, ela tinha acabado de sair do papel. Então, aproveitando esse gancho, o senhor sente que há uma diferença na demanda daquela época para os dias atuais? O senhor acha que essa ideia de proteção aos animais vem crescendo? O que isso então, é importante, é uma evolução enorme, até porque naquela época não tinha as DEPAs. Sim. Né? Por exemplo, ela não tinha esse canal de comunicação entre o poder público e a sociedade. Hoje nós temos a DEPA. Né? Eu assumi essa delegacia agora, eu não sabia da existência da DEPA, que foi uma evolução muito grande. Foi algo que realmente até me surpreendeu positivamente. E essas DEPAs são feitas todos os dias, tem equipes fazendo, cumprindo essas determinações em razão dessas DEPAs. Doutor, uma questão. O senhor deve ter acompanhado, o ano passado, a DICMA de Santo André, na gestão anterior, ela fez uma apreensão de mais de 1.000 galos de rinha. Também teve, em outra cidade do Demacro, rinhas de pitbull. E esse é um assunto que é recorrente. E a pena de maus tratos, do artigo 32, é uma pena muito branda. Então, eu queria ver com o senhor, o que o senhor pensa? Porque tem algumas autoridades que estão discutindo a questão da associação criminosa, da organização criminosa, que isso é muito maior, que envolve... Qual é o seu pensamento em relação a isso? Como o senhor age nesse aspecto? Eu acompanhei os dois casos, aliás, foram ações extremamente importantes, muito bem conduzida, muito bem operacionalizada pelos policiais que estavam tanto num caso quanto no outro. E eu também concordo que a lei é branda, ela dificulta esse trabalho nosso de repressão, né? A gente sabe que o Código de Processo Penal, algumas medidas cautelares, elas estão associadas a determinada a gravidade desses ilícitos, né? E eu entendo, até acho que aqui em Santo André, eu não sei também o resultado dessa operação, e eu acho até que os policiais tentaram, ou não sei se conseguiram, direcionar para o crime organizado. Né? Porque muitos desses casos, além da crueldade por si só, existe também um interesse financeiro.
Não é verdade? Apostas, exatamente. Tem outra coisa, tem uma gama, né? Tem treinadores, tem existe uma organização, existe distribuição. Tem distribuição de ponteira, tem a arena, né? Que é como uma arena de gladiadores, tem sanduíche, tem toda uma estrutura, então, né? A gente percebe que essa estrutura, ela é condizente ou ela é característica de uma organização criminosa. Então, se dentro de uma determinada investigação se concluir que há distribuição de tarefa, que há essas características do crime organizado, eu acho que é muito importante a Polícia Civil dar essa resposta também de acordo com o que dispõe a nossa legislação. Então, podemos dizer que quem pratica rinha aqui no ABC, especificamente em Santo André, pode ficar preocupado. Pode ficar preocupado, não. Tem que desistir de fazer. É muito importante que se tinha essa pretensão, não faça, porque, obviamente, que nós vamos tratar cada caso conforme o que nós encontrarmos. E se nós encontrarmos com essas características que a doutora me passou, sem dúvida nenhuma, ela representa um crime organizado. E tem que ser tratado como tal. Então, quem pratica rinha, lembre-se, é maus tratos e pode ser também uma organização crueldade criminosa, enorme, né? Uma crueldade enorme, associação criminosa. Então, exatamente. Cuidado, é crime. É crime e fica claro, essas condutas e quem pratica essas condutas serão submetidos à justiça, né, conforme cada situação. Mas certamente nós trataremos como crime organizado se assim a gente concluir. Eu tenho uma outra pergunta aqui, é da Fernanda Moretti. Ela fala, do lado da minha casa, mas não fala onde é, tinha um rapaz que vendia cachorros e cadelas e eles eram muito judiados. Que ela fez várias denúncias e nada aconteceu. Como o senhor vai proceder? Na verdade, eu estou entendendo aqui que é uma questão de canis clandestinos, né? Então, qual o seu posicionamento com relação a esses canis clandestinos, doutor? Então, Porque, na verdade, a gente também teve vários casos, a gestão anterior também fez alguns casos de extrema crueldade, teve uma cachorra pitbull que foi submetida, não sei se o senhor viu, a um aparelho que parecia aparelho de tortura para cruzar e revender. Qual o seu posicionamento com relação a isso? Então, o meu posicionamento é legal. Entendeu, doutora Fabiana? Eu acho que a minha postura será a postura também de quem trabalhou antes nessa delegacia, que eu tenho certeza que agiu da mesma forma como eu vou continuar agindo. Crueldade, clandestinidade, quando se fala em clandestinidade, já se expõe uma prática ilícita, não é verdade? Quando se faz alguma coisa de forma clandestina, é porque foge à legalidade. Não é? Se não é legal e é clandestino, vai ser tratado como ilicitude, como ilícito e será submetido à lei. Então, o que a gente pede é que as pessoas não enxerguem como impunidade, né, essa relação de denunciar. Nós certamente faremos, e muitas coisas são feitas, porém, em razão da própria legislação, as pessoas podem ter a percepção de que gera impunidade. Mas é um reflexo da própria legislação. Então, mas eu acho que um debate como esse, essas denúncias, esses questionamentos, fomenta para que a lei seja alterada. Você não acha, doutor? Eu acho muito importante. E é isso. É o que o senhor falou, né? As coisas vão mudando, as delegacias vão mudando as unidades, as varas no judiciário, de acordo com a demanda, né? Exatamente. E essa é uma demanda que cresce a cada dia, não é? E a sociedade é o grande precursor, o disparo maior para que haja essa mudança parte da sociedade. Na hora de escolher seus representantes, na hora de exigir de quem os representa as medidas que foram previamente anunciadas ou
ou prometidas, né? Então, o que eu acho que é importante é a sociedade aumentar cada vez mais a sua participação, né? Na hora de escolher e também depois na hora de cobrar, para que essas medidas sejam efetivadas. Só tem uma questão aqui da Dani. Ela está falando que foi na delegacia, acho que conversou com o senhor, não estou entendendo direito aqui a letra. Fez um BO sobre gatos que estavam feridos gravemente. O senhor tem conhecimento? Sabe qual o desfecho? Está perguntando o desfecho. Não, acho que não deve ter falado comigo, né? Certamente não falou comigo. Mas se foi feito o boletim de ocorrência, eu deliberei, obviamente, para que os fatos fossem investigados. Certamente, são tantos casos, doutora Fabiana, que de cabeça eu não sei te dizer para essa sua participante qual foi o resultado, o qual está sendo, se está ainda está sendo ainda investigado. A Bárbara está perguntando, o senhor já respondeu, né? Mas acho que vamos poder contar com o doutor na causa animal? O senhor tem algum projeto específico para isso? Acho que a Bárbara deve ser protetora. Olha, eu acho muito importante as pessoas acreditarem, né, no poder público, no que nós estamos, na nossa proposta, no nosso trabalho, né? E eu acho até que se tem projetos, esses projetos, eles podem ser até canalizados pela delegacia e direcionados para quem, não é verdade? Pode usar a delegacia como um caminho, né, para alteração, para mudança, se tiver que representar, oficiar, tudo isso pode contar com a delegacia de polícia. Doutor, muitos protetores, eles procuram as unidades, nos procuram com uma série de denúncias. Aí o senhor falou que seria interessante também essa ideia de conscientização, de explicar conforme a lei. O senhor queria aproveitar o local para explicar para eles como funciona, que às vezes as pessoas confundem o que é maus tratos, o que não é. Eu queria aproveitar para passar umas orientações. Claro, e um dos canais para que a gente consiga esse esclarecimento, essa forma que é importante, educacional, é o que está acontecendo aqui, que eu te parabenizo, inclusive, por ter me convidado para participar, que eu acho muito importante. Eu estou vendo que os seus participantes, os seus internautas aí, a quantidade é grande. Tem crescido a cada dia. Então, acho que o programa também vem crescendo, a participação, o interesse. É bem interessante. Compreende o que eu estou dizendo? Então, eu acredito nesses canais. Eu acredito nessas entidades sérias, com proposituras sérias. Né, que nós temos entidades e temos também os protetores individuais, né, que também é uma gama muito grande. Eu acho que talvez o grande lance de tudo isso, doutora Fabiana, é que aumente cada vez mais esse sentimento de proteção individual. É que cada um cuide do animal, qualquer que seja ele, entendeu? Como se estivesse cuidando do filho, das crianças, enfim, de toda a sociedade. Acho que é importante essa percepção da sociedade da importância tão grande que é ter os animais bem cuidados, entendeu? Os animais protegidos. Os animais, eles devem ser tratados como nós tratamos qualquer outro ser humano. Nós temos que cuidar. Eles são, em muitos dos casos, são desprotegidos, mas a gente vê muita coisa boa também, doutora Fabiana. Sim. A gente vê muita coisa boa, tem muita gente. Eu tive a oportunidade agora esse final de semana. Eu fui participar de uma reunião, de um evento no Rio de Janeiro, e eu estava andando pela cidade, a quantidade de pessoas com seu animal. Sim, tem aumentado. Entendeu? Muito, felizmente. Né? Felizmente. Essa consciência tem aumentado. O que a gente, e por vezes, uma pessoa com vários animais. Tanto que eu sempre pergunto isso para os policiais que vêm aqui. Doutor Gilmar, você nunca ouviu isso?
trabalhou no DEIC, trabalhou em unidades de base territorial. Nossa, você, em vez de prender ladrão, em vez de ficar traficante, vai ficar cuidando de animalzinho, dessa bobagem. O senhor já ouviu isso? Várias vezes, infelizmente. E não é só com o animal, é com barulho, entendeu? Que perturba os idosos, né? Então, você vai tratar isso como um procedimento de polícia judiciária, as pessoas acabam colocando dessa forma para você, para os policiais. Olha, eu não sou bandido. Vocês têm que cuidar do bandido, do traficante. Não. Você está praticando uma conduta ilícita. Não importa. Tem que exatamente combater todas as. Então você consegue extirpar um mal maior combatendo o mal menor. E esse mal menor a gente precisa avaliar. É uma força quem, né? até de expressão. E é menor para quem, né? É menor para quem. Animal não é, exatamente, né? Para o animal não é. Principalmente que um animal desprotegido, que não tem aqui. Que não tem voz, né? Que não tem quem recorrer, justamente. Na verdade, o animal é um vulnerável, o senhor concorda? Como uma pessoa que tem a deficiência mental, como um bebê, uma criança, é um vulnerável. Olha, e digo mais, doutora, é vulnerável e muitas vezes é um vulnerável silente e muitas vezes ele, de certa forma, ele até aceita aquilo de forma... Você percebe um animal, triste, né? um animal, ele fica tão acuado, e ele nem corre, ele nem foge. Muitos animais. Entendeu? Então, sofrem em silêncio. Não é verdade? É verdade. Então, por várias vezes a gente se depara com situação assim. Teve um caso que aconteceu ontem, que eu acompanhei nas redes do investigador Renzo, que é pré-candidato, que ele se deparou com uma senhora na porta da unidade policial que estava acampada com um cachorro, com um shih tzu. Não sei se o senhor viu, mas eu vou relatar breve aqui e queria saber a sua opinião. Ela sofreu violência doméstica. Você viu que ela foi expulsa de casa. Aí o que aconteceu? A polícia tomou todas as providências, o judiciário também, teve a medida protetiva, só que a medida protetiva, ele permanecia na casa, porque era dele. Foi instaurado inquérito pela 3ª DDM, tudo certinho, e ela foi encaminhada pela DDM para a casa da mulher, porque ela não tem parentes, não tem amigos, não tem onde morar. Perdeu o emprego por conta da pandemia, a dona Vera. E o que aconteceu? Chegou na casa da mulher, ela não foi aceita, porque eles só aceitavam ela, o cachorro não. E ela falou que a única coisa que ela tinha na vida, foi um depoimento muito triste, era o cachorro. E ela preferiu ficar na rua do que se desfazer do cachorro. O senhor viu esse caso? Eu vi esse caso. Queria que o senhor comentasse. Além de você enxergar, né, uma realidade difícil, uma realidade social difícil, né, que é o caso da senhora, da violência contra a mulher, é um primeiro passo. E depois você perceber como o tratamento ele tem que ser mais complexo, ele tem que ser mais... a ideia de direitos humanos é muito maior, né? Isso, entendeu? Então, o que a legislação e a justiça vai ter que rever, às vezes assim, precisa acontecer um fato desse para dar um direcionamento até de interpretação para os magistrados, para o Ministério Público, para a polícia. Então, os governantes, os né? governantes, exatamente. Porque é o setor administrativo também, exatamente, né? Para te dar subsídio legal para você olhar esse fato e o que está acontecendo de uma forma mais... Exatamente. Como nós vamos resolver isso? Há muito tempo atrás, quando eu também... Eu entrei na polícia, agora eu faço 30 anos de polícia, agora em novembro. Muitas coisas que nós atendíamos há 30 anos atrás, somente em razão dos fatos e da continuidade na repetição daquela fragilidade. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo. É que as autoridades passaram, então, a considerar esses eventos, entendeu? De forma mais justa,
o que nós temos que fazer? É proteger só a mulher? E o animal? Como é que nós vamos fazer? E o animal como o filho que ela não tem? Pois é. Então, isso tudo vai ser objeto de debate. E é importante que esse tema venha em discussão. Isso certamente será submetido a outros debates, entendeu? Para que se resolva isso, não nesse caso só específico, mas em todos. Hoje nós tivemos a notícia, né, que ela inclusive recebeu uma proposta de emprego em um lar temporário. A sociedade é mas maravilhosa. Então, a sociedade começa a se mobilizar e se chocar com uma situação dessa, né? Felizmente, graças a Deus, a dona Vera, com a ajuda do investigador Renzo e de toda a população que a acolheu, vai ter um final feliz. É importante. E é muito gratificante, né, quando você parte de uma situação comovente e você chega a um resultado gratificante, né? É uma coisa bacana. A história dela é uma história que acho que vai ficar marcada para todo mundo que assistiu, para todo mundo que luta contra a violência doméstica, para todo mundo que luta pela causa animal, porque aí a gente percebe que a gente não trabalha sozinho, né, doutor? Que depende de um trabalho em rede, né? Você vê a importância do programa que você está conduzindo, entendeu, doutora? Isso tem um alcance enorme. A internet hoje, ela não tem... Foi como a ideia do projeto Lazy Bichos, né? Que ele começou de forma incipiente e foi tomando corpo. E, na verdade, ele vai tomando corpo justamente por conta da sociedade, né? Que abraça as ideias, que sonha com um mundo melhor. Doutora, é muito importante a gente passar para a sociedade, para o teu participante, para o teu internauta, a verdade do que a gente quer e do que a gente pode, do que a gente consegue. É muito importante. É importante que nos cobre, é importante que nos informe, é importante que nos passam as demandas. E é muito importante entender que somente com a cobrança, com o fortalecimento da participação da sociedade, é que a gente vai construir uma estrutura melhor e maior para poder atender todos. É isso aí. E, doutor, até nessa conversa, a gente falando de polícia, de sociedade, a gente percebe uma coisa, né? Aqui no programa, já vieram vários policiais, coisa que antigamente não acontecia. Então, significa que os policiais estão assumindo esse seu lado. Gosto de animal, acho que tem que defender isso, independente de algumas, acho que hoje poucas pessoas falarem, vai prender ladrão, né? Eu acho que está mudando o paradigma, né? Tanto a semana passada veio um juiz de direito que veio falar sobre isso, já vieram psiquiatras, então a nossa gama está aumentando, todo mundo está chegando a essa conclusão, né? Claro. É um direito que tem que ser defendido, são vulneráveis e a lei tem que ser cumprida. E a lei tem que ser cumprida, exatamente. Muito importante a participação de todos, muito importante o engajamento da sociedade, do poder público, de todas as esferas do poder público, seja qual for, na polícia civil, na polícia militar, no poder judiciário, do Ministério Público, todos, no poder municipal. Né? É importante que haja o engajamento, que haja o debate e que se procure melhorar todas as estruturas para acolhimento desses animais em estado de vulnerabilidade, não é verdade? Na educação, na escola, né? E assim, eu vejo que os meus filhos são apaixonados por animais, eles adoram os animais, entendeu? Então, isso em casa é um debate natural. Então, essa cobrança eu tenho dentro de casa, para melhorar, para fortalecer, para ajudar. Nesse sentido, eu vou fazer uma outra pergunta. Também tem algumas propostas de pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos a vereadores, no sentido de que seja inserida na grade curricular de uma forma transversal essa importância do amor aos animais, do respeito à fauna, dessa convivência, do animal como um ser senciente. O senhor acha que isso é importante? Importante. Esse debate do meio ambiente, como um todo, da importância de se cuidar, de cuidar da planta, de cuidar dos alimentos, de cuidar da água, né? E de cuidar dos animais. Entendeu? Então, eu acho que essa educação que eu falo
ela tem que começar dentro de casa, depois na escola e na vida toda. Na vida toda, na sociedade em geral, como um agente fiscalizador natural, né, que são esses agentes de proteção individuais, exerce essa função. Essa função. Então, o senhor com certeza conhece, né, alguns códigos civis, principalmente na Europa, Portugal, França, Holanda, já consideram os animais como pessoas não humanas, sujeito de direitos, com uma espécie de direito sui generis. Então, aí não se compara ele com uma planta ou nem com um rio, mas como uma pessoa que não tem o mesmo grau de inteligência que o homem dito humano. O senhor acha que o Brasil chega lá? Chega. Eu acho que tem determinados segmentos jurídicos ou de interpretação social que você não breca, você não consegue separar, você não consegue sectorizar. Isso acaba ganhando uma amplitude mundial, né? Certamente essas coisas são debatidas nas Organizações Unidas, por exemplo. Entendeu? E certamente esses países... Nós temos uma declaração, né, da ONU que o Brasil, que é um questionamento se o Brasil é signatário ou não, né? Pois é, mas isso é cobrado. O Brasil certamente será cobrado num determinado momento sobre aplicação dessa ideia. Essa Declaração dos Direitos dos Animais, que é da ONU, né? Que é da ONU. Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito que o mundo está mudando. As pessoas, elas estão enxergando e estão brigando, estão lutando mais por essas questões, entendeu? Certamente, e isso depende muito mais de nós do que uma decisão que venha de cima para baixo. Eu acho que a própria aplicação, o próprio conceito nosso, a educação, a forma, as nossas condutas é que vai direcionar para esse entendimento. Muito legal. Doutor Gilmar, o nosso tempo está acabando, então eu vou pedir que o senhor faça as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais não poderia deixar, primeiro, de parabenizar a doutora Fabiana, o seu grupo, esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu acompanho. É um trabalho bacana, é um trabalho importante, muito importante. É um trabalho de debate, é um trabalho de engajamento. E eu me sinto muito honrado pelo seu convite. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para o seu programa, para o tema. E na delegacia eu estou à disposição de todos, né, naquilo que eu puder, obviamente, naquilo que eu conseguir contribuir, eu vou fazer de tudo. Todos os ilícitos eu tenho obrigação de investigar e me coloco à disposição sempre. Desejo sucesso para a doutora, entendeu? Doutor Gilmar, nós agradecemos muito a sua presença, foi muito esclarecedor. É sempre bom receber um policial, um delegado experiente como o senhor, deixar mais calmos os nossos internautas, que a Delegacia de Meio Ambiente de Santo André está lá, com as portas abertas, que o doutor Gilmar está lá para receber todas as denúncias, para orientar. Enorme. Exatamente. De continuar, de dar continuidade. Nós sabemos que a polícia ela tem esse dinamismo, e ela tem essas transformações, essas mudanças. É uma responsabilidade enorme para mim, né, dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pelos policiais que lá trabalharam. Doutor Gilmar, Santo André conta com o senhor pela causa animal e nós também desejamos muito sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado. Pessoal, encerrando mais um programa Leis e Bichos, espero vocês na próxima quarta às 17 horas. Não percam. Até lá. Obrigada, doutor Gilmar. Até a próxima. Obrigado. Leis e Bichos, na Rádio A Guardiã da Notícia.